igreja. Muito boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Mais um dia que o Senhor nos permite estar na sua casa, louvando e agradecendo o nome dEle. Mais um dia que somos abençoados, por estarmos aqui. Amém? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 2 Reis, versículo 6. A gente vai estar discorrendo de alguns versículos para a gente sintonizar no contexto geral. Eu vou narrar um pouquinho. 2 Reis, capítulo 6. O contexto aqui é de guerra. O contexto é um contexto hostil, aonde a Síria está guerreando contra os israelitas. E em meio a esses percalços, por diversas das vezes, o rei da Síria vai lançar estratégias para combater, para atacar o povo de Israel, diversas vezes. Só que essas estratégias foram frustradas. E por que essas estratégias foram frustradas? Porque Eliseu sempre passava em visões o que vinha acontecendo de planejamento contra Israel. Então eles planejavam, olha só, tal dia a gente vai por tal lugar e invadir lá e a gente vai dominar o povo de Israel. Eliseu, em visões, via isso, chegava para o rei de Israel e falava, olha só, toma cuidado, vigia tal entrada, porque os sirianos querem nos atacar. Eles querem vir contra nós, então fique atento, fique alerta. E não por uma nem duas, mas por diversas vezes isso aconteceu e irritou por tamanha grandeza o rei da Síria, que ele falou o seguinte, olha só, tem algum traíra no nosso meio. Algo de errado não está certo, não é isso que diz aí? Tem um traíra no nosso meio. Vamos juntar o pessoal aqui e a gente vai ter que descobrir, vamos indagar e vai sair daqui quem é esse traíra. Não é possível. A gente arma uma estratégia e eles estão cientes. A gente arma por outro lado e eles estão cientes. Já estão de guarda lá nos esperando. Tem alguma coisa errada. E aí entra aqui o contexto onde a gente vai entrar a partir do versículo 12 em diante. Então, 2 Reis aí, capítulo 6, versículo 12, diz assim, um dos seus servos deparou e disse, ó meu rei e senhor, não é isso que está se passando. O profeta Eliseu é que está nas terras de Israel, está contando tudo quanto o Senhor diz em secreto nos seus aposentos. Diante disso, o rei determinou, ide e vede onde ele se encontra. Vou mandá-lo trazer aqui. Então lhes informaram, e o profeta estava em Dotã. Ele mandou cavalo, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade, rodearam a cidade, cercaram a cidade. No dia seguinte, Eliseu se levantou ao romper da aurora e saiu, e eis que um batalhão cercava toda a cidade, com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou, ai, meu senhor, o que havemos de fazer? Fiquemos até aqui, o que havemos de fazer? Repare uma preocupação do servo de Eliseu. Ai, meu senhor, o que havemos de fazer? A cidade está cercada, está tomada. Eles chegaram aqui à noite, está clareando aqui, o romper da aurora, Eliseu se levanta e começa a ver, e vem essa preocupação do servo. Mas aqui o que me chama a atenção é o seguinte, uma pessoa, um servo do rei da Síria, um servo de um Deus, de um rei ímpio, ele tem uma percepção espiritual. Olha só, o que está acontecendo aqui não é que ninguém está comentando, ninguém está entregando as estratégias de guerra, mas há um profeta, há um homem de Deus, chamado Eliseu, lá nas terras de Israel, que ele vai anunciando o que vem acontecer, por onde nós entraremos. Então, um servo de um rei ímpio tem uma percepção espiritual. Agora, o servo de um profeta, de um cristão,
de um servo de Deus, ele tem uma percepção carnal. Por quê? Ele percebe que a cidade foi cercada, ele percebe que eles foram pegar Eliseu, e ele fica preocupado. Olha só, meu rei, meu profeta, o que nós iremos fazer agora? Deu ruim. Então, há uma preocupação, gera uma preocupação no servo do profeta. Então, perceba que alguém do âmbito carnal tem uma percepção espiritual, que é o servo do rei. E o servo de um profeta, que deveria ter percepção espiritual, ele tem uma preocupação carnal. O que a gente vai fazer agora? E agora? Como vai suceder isso? Isso se sucede do versículo 16 em diante, que vai dizendo o seguinte, aonde o profeta ele tranquiliza. E o profeta aclamou, dizendo: não tenha medo, porquanto somos mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí ele pensa, da onde isso? Mas como assim? A cidade está cercada, a cidade está tomada. Versículo 17. Em seguida Eliseu orou suplicando: ó Yahvé, ó meu Deus, abra os olhos dele, a fim de que ele consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha que cobria com cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Então Eliseu fica tranquilo, Eliseu está sossegado, porque Eliseu tem a visão espiritual da coisa. Ele percebe que não está sozinho, ele sabe que não está sozinho. Ele tranquiliza o seu servo, olha só, fica tranquilo. Fica tranquilo, sabe por quê? Quem está conosco, o exército que está a nosso favor, é muito mais numeroso do que o exército deles. A cidade está tomada? Sim, mas fica tranquilo, porque o nosso exército é muito mais numeroso, é muito mais poderoso. Nós precisamos ter a mesma percepção que o profeta Eliseu teve. A gente precisa ter a mesma ótica que ele tinha, de se tranquilizar em meio aos problemas, porque nós sabemos o Deus ao qual nós servimos, e que não nos deixa só em momento algum. Mas algumas das vezes a gente se encontra como servo de Eliseu. Oh, meu Senhor, o que faremos agora? Oh, meu Senhor, a cidade está cercada, os problemas são muitos, os boletos são altos. Essa é a nossa preocupação. Início de ano é uma tormenta. Por que é uma tormenta? A gente se preocupa com matrícula de escola, a gente se preocupa com mensalidade não, com parcela de livros, a gente se preocupa com uma série de coisas, IPVA, IPTU. Oh, meu Deus, como vai ser agora? Estou cercado. Não é isso? As nossas preocupações vigentes são essas. Enquanto que a gente deveria ter a percepção que Eliseu teve. Olha só, fica tranquilo. Fica tranquilo, sabe por quê? Os que estão conosco são mais numerosos do que o exército que está com eles. E aí Eliseu clama: Senhor, meu Senhor, abra os olhos espirituais para que o meu servo possa ver. E o Senhor abre os olhos espirituais dele, ele começa a ver a montanha coberta, com cavalos e carros de fogo, rodeando Eliseu. Mas ele não tinha essa percepção. Eliseu clamou para que ele tivesse essa visão, para que fosse passada para ele. E eu fico pensando como a gente precisa ter essa visão em que Eliseu tinha, de saber que nós estamos cercados por anjos, em saber que o exército que nos rodeia, que nos protege, é muito mais numeroso, muito mais poderoso do que todo e qualquer problema, toda e qualquer tormenta que sobreveio à nossa tenda. O nosso exército é muito mais numeroso, só que às vezes a gente não consegue enxergar dessa forma e a gente fica titubeando, como ficou o servo de Eliseu. A percepção do servo do profeta não é espiritual. Nós temos que ter a percepção espiritual. Trabalhar? Sim. Fazer por onde? Sim. Fazer a nossa parte? Sempre. Mas entendendo que nesse âmbito aqui,
o exército parece ser maior que o nosso, mas no âmbito espiritual não é. Nunca foi. A gente precisa crer. O servo do profeta não creu. Ele precisou que fosse aberto os olhos deles, para que ele pudesse enxergar. E a gente precisa pedir ao Senhor, Senhor, se eu não estou vendo um escape, se eu não estou vendo um socorro, se eu não estou vendo uma saída, eu preciso que o Senhor abra os meus olhos espirituais, assim como o Senhor abriu os olhos espirituais do servo do profeta. Mas a gente precisa clamar. Se nos falta esse entendimento, esse discernimento, a gente precisa pedir que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Amém? Caminhando para o meado, aonde a gente precisa entender que os nossos espirituais precisam ser abertos, tem um jargão que com certeza você conhece, você já ouviu falar. Comentei sobre ele na quinta-feira, quero compartilhar com vocês hoje. Há um jargão popular que diz o seguinte: se um cavalo soubesse a força que ele tem, ele não viveria preso. Alguém aqui já escutou? Ou ninguém nunca escutou? Tem mais testemunhas comigo aqui que não vão me deixar mentir sozinho. Amém. Então a gente entende dessa forma, né? E é muito verdade. Se um cavalo ele soubesse a força que ele tem, ele não viveria preso. Isso é fato. Não viveria preso. Mas agora vamos trazer isso para nós? Uma percepção que tive. Se nós, cristãos, soubéssemos a força que o nosso Deus tem, se nós soubéssemos quem é o nosso Deus, nós não viveríamos como escravo. Nós não estaríamos presos em muitas das coisas que às vezes a gente se encontra preso, só por saber quem é o nosso Pai. Muitas das vezes nós não desfrutamos disso. Nós entendemos que se um cavalo soubesse a força que ele tem, ele não viveria preso. Mas muitas das vezes nós não entendemos o Pai que a gente tem. E muitas das vezes nós nos encontramos presos em muitas questões da nossa vida. Muitas das vezes alguns podem se encontrar presos, como o pessoal do Egito, escravo. Muitas vezes nós podemos estar presos a um Bolsa Família, ajuda de igreja, ajuda de parente. A gente pode estar preso à ajuda do governo, preso a favores, presos a coisas supérfluas, presos a bens materiais, preso em diversas mazelas, só por não conhecer o Pai que a gente tem. Porque se a gente soubesse, se a gente conhecesse de fato o Pai que a gente tem, nós não estaríamos presos. Não viveríamos como escravos, em vícios, em qualquer coisa. Não viveríamos como escravo. Mas muitas das vezes, por não perceber o Pai que a gente tem, a gente vive como escravo. Em alguma ou em algumas áreas da nossa vida. Quer ver um que não sabia o pai que tinha? O filho pródigo. Pediu a sua parte, saiu, foi curtir a sua vida dissolutamente. Mas ele resolveu, por necessidades físicas, voltar. Ensaiou um discurso lindo e foi ter com seu pai. Chegando lá, ele falou: pai, pequei contra o céu e contra a terra, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas faz o seguinte, pai, me trata como um jornaleiro, como um dos seus servos, me dá um emprego, para que eu tenha como comer. Mas isso sabe por quê? Ele não sabia o pai que ele tinha. Um pai generoso, um pai amoroso. O que o pai faz? Abraça, manda trazer anel, manda trazer sandálias, veste limpa. E diz: meu filho, o que eu tenho é seu. De novo. Você desperdiçou, mas você nunca deixou de ser meu filho. Só que ele, não sabendo o pai que ele tinha, sabe o que ele fez? Pai, me trata como um dos seus jornaleiros. Me trata como um dos seus servos. Ele não conhecia o pai que tinha. Nós também somos assim muitas das vezes com o nosso pai. Com o nosso Pai Celestial.
Muitas das vezes a gente não sabe o Pai que a gente tem, então fica comendo migalhas, então fica contando com alguma das coisas que citei aqui. Sabe por quê? Por não conhecer e não desfrutar do Pai em que você tem, em que eu tenho, que nós temos. Meus amados, é comum a gente ver e se encontrar como preso. É comum a gente se encontrar muitas das vezes como servo do profeta, sem saída. Sem saída. E agora, meu Senhor? O que faremos? Versículo 15 em diante. No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade, com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: ai, meu Senhor, olha o lamento, olha a murmuração, olha a mazela. Ai, meu Senhor, o que havemos de fazer? Como que a gente vai proceder agora? A cidade está cercada. Acabou para a gente. Mas há um lado tranquilo, há um lado sereno, há um lado em que repousa, há um lado em que diz: olha só, fica tranquilo. E o profeta acalmou, dizendo: não tenha medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. Prosseguindo disso, quando o exército da Síria se aproxima, Eliseu clama mais uma vez. Ele clamou para que o seu servo tivesse os seus olhos abertos, os seus olhos espirituais fossem abertos. Ele clamou. E agora ele clama o seguinte: olha, meu Senhor, cega esse exército que está vindo aqui. Cega esse exército que está vindo contra nós. E Deus cegou. Eles não conseguiram enxergar a pessoa de Eliseu como Eliseu. Eles estavam perdidos, eles chegaram no objetivo, mas não entendiam o que era ali. Eliseu falou assim: ó, o que vocês procuram não está aqui não. Segue um pouco mais à frente. Eles entraram em Samaria. Quando entra em Samaria, o rei de Israel pergunta, vai consultar a Eliseu: é o caso a gente matar esse pessoal agora? É o caso a gente exterminar? Ele fala o seguinte: não trate eles dessa forma, trate como seu prisioneiro. Deem água, deem comida. E assim foi que eles procederam e liberou o pessoal. Eles voltaram para a Síria, contaram o que havia acontecido, e ali foi estabelecido mais um tempo de paz. Depois houve-se guerra de novo, a Síria ataca Israel, tem vitória sobre Israel. Não é o caso de hoje. Mas reparem que Eliseu tem toda a tranquilidade, tem todo o controle nas mãos, porque ele sabe o Pai que ele tem. Diferente do seu servo que estava cego, que não tinha percepção espiritual. Então, o clamor dessa noite é que você tenha a percepção, o discernimento espiritual em todas as áreas da sua vida. Que você possa entender que algo físico, algo da carne está sobre você sim, mas que é muito mais numeroso o exército que está a seu favor, o exército que te cobre. Eu posso dizer que já dei muito trabalho para os anjos. Nunca quebrei nada, tá? Cicatriz tem de monte. Na perna, então, meu Deus, né? Mas dei muito trabalho para os anjos. Mas hoje eu entendo o carinho, o cuidado de Deus. Eu tenho a percepção do cuidado do meu Pai para comigo. De todas as vezes em que me livrou e das vezes em que eu nem fiquei sabendo, mas que os anjos, opa, agora não. Desse exército que milita por nós o tempo todo, inclusive enquanto estamos dormindo. Então o recado dessa noite é que você desfrute, que você goze a plenitude com o seu Pai, que você possa ter a percepção de quem é o seu Pai, que nos deixou o Espírito Santo como consolador, para que estivesse conosco todos os dias, até a volta dele, para nos resgatar.
ou até o nosso encontro para com Ele. Então viva sobre essa palavra. Entenda e tenha a percepção em que Eliseu teve, sabendo que parece, como a gente canta aqui algumas das vezes, né, que nós estamos cercados, mas somos guardados por Ti, somos guardados por Deus, somos guardados por um Cristo que nos lavou e nos comprou com seu precioso sangue. Viva sobre isso. Entenda quem é o seu Pai e não haja como o filho pródigo, que chegando até o seu pai, acha que tem que receber migalhas. Devemos nos humilhar? Sim, mas entendendo quem é o nosso Pai. Entendemos que temos lugar à mesa, independente do que nos cercou, independente dos nossos erros, independente do que fizemos, mas entendendo que o nosso Pai está de braços abertos o tempo todo para nos abraçar e nos perdoar quando nós pedimos perdão a esse Pai. Quando voltamos à sua casa e falamos: Pai, pequei contra o céu e contra a terra, mas eu sei que tem lugar para mim. O Senhor me perdoa? O Senhor me aceita de volta? Ou se você nunca teve um contato mais próximo, é hora de falar: eu quero experimentar desse esperançar. Eu quero experimentar desse Cristo. Eu quero experimentar do gozo do Espírito Santo, em que foi prometido que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Eu quero experimentar aqui a minha vida eterna. Eu quero experimentar o perdão que meu Pai tem para me dar, independente do que fiz. O Ministério do Louvor pode estar vindo à frente. Eu queria estar orando pela sua vida. E se você entende o Pai que você tem, você entende que você não pode estar longe. Se você percebeu nessa noite que há um exército muito maior do que o exército lá fora, entenda que você precisa estar dentro, que você é filho, que você é amado e sempre será acolhido e abraçado pelo seu Pai. Ainda que você não esteja vendo com os seus olhos carnais, mas tenha essa percepção no campo espiritual, em nome de Jesus. Pai de amor, de infinita bondade, meu Deus amado e querido, meu Pai, com os corações abertos, ó Pai, queremos te pedir perdão, ó Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, ó Pai, perdão por muitas das vezes não estar enxergando, ó Pai, o Pai que o Senhor é, o amor que foi derramado por nós na cruz, não termos a percepção espiritual, ó Pai, que tudo o que nos envolve, o Senhor está à frente, o Senhor está guardando, o Senhor está cuidando, ainda quando não sentimos, ainda quando não vemos, mas o Senhor é fiel para conosco, ainda como somos infiéis, ó Pai. Pai, fique para conosco hoje, todo sempre, assim te clamamos, assim te pedimos, queremos cada dia mais viver em dependência, ó Deus, do seu amor, do seu favor e da sua graça, e que o Senhor assim mantenha os nossos corações firmes e constantes na sua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.